Eu preciso alimentar os irmãos com a palavra de Deus todas as semanas. Você pode deixar estendido mesmo. É que a tela era preta, te enganei também. Nós todos temos responsabilidades. Você no seu trabalho tem responsabilidades, tem coisas que você precisa fazer. Você não pode simplesmente chegar para o seu chefe e falar, não deu. Essa semana foi difícil e não deu. Você não pode chegar na escola, você que estuda, na faculdade, no dia da prova e falar, então, professor, eu não consegui estudar. Você pode deixar a gente fazer prova outro dia? Não. Não pode. No mínimo você vai ter que pagar a outra, né? E por quê? Porque temos responsabilidades, a gente tem que assumir responsabilidades. Diante de Deus, nós também temos responsabilidades, mas muitas vezes, diante de Deus, nós simplesmente dizemos o que eu disse hoje aqui. Então, não deu, essa semana não deu, então eu não li a Bíblia, Deus. Tudo bem, né? O Senhor vem com perdão e graça e fica tudo certo. Essa semana eu não orei, e daí então fica tudo certo também. Responsabilidades do cristão, é isso que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Nós temos aprendido sobre a igreja e pensado nessa ideia da igreja de Cristo, a igreja que queremos ser. E hoje é a última mensagem dessa série sobre a igreja que queremos ser, pensando na responsabilidade nossa como cristãos. Porque assumir nossa responsabilidade como cristãos também é parte de sermos a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Então nós temos visto que a igreja, por exemplo, é muito importante para Deus. Ela é edificada por Jesus, ela é protegida por Jesus e ela também se torna representante de Jesus na terra. Por isso a igreja deve viver aprendendo, viver em comunhão e cultuar com alegria sempre. Ser parte dessa igreja é um grande privilégio que custou um preço muito alto. O próprio sangue de Jesus. Foi esse o preço pago para que a gente pudesse ser igreja de Cristo. Então não dá para viver e querer ser parte dessa igreja de uma maneira sem compromisso, sem assumir responsabilidades. Por isso, então, o cristão tem responsabilidades também. Mas antes de vermos algumas dessas responsabilidades, eu quero mais uma vez reforçar 3 afirmações que desde a primeira mensagem dessa série eu venho fazendo, e eu queria que todos os irmãos que se entendem cristãos verdadeiros estejam prontos para fazer essas 3 afirmações. Eu amo a igreja de Cristo e luto por ela. Se você ama a igreja de Cristo, não desista dela. Não queira ser cristão na sua casa. Não queira ser cristão de qualquer jeito. Não desista da igreja de Cristo. Se você percebe erros, falhas na igreja de Cristo, ore, tenha certeza de que isso é um erro e lute para que esse erro seja colocado de lado, seja deixado de fora da igreja. E não que você seja deixado de fora da igreja. Lute pela igreja de Cristo, demonstre o seu amor por ela. Se envolva servindo a igreja de Cristo, se envolva financeiramente com a igreja de Cristo, se envolva com a igreja de Cristo. A segunda afirmação é: eu me submeto à autoridade da palavra de Deus, porque se eu quero saber se tem erros e acertos, quem define isso não é o que eu gosto ou o que eu não gosto. Quem define isso é a palavra de Deus, porque a igreja é edificada pelo próprio Deus, Ele é o dono da igreja. A única maneira de ser igreja verdadeira é seguindo a maneira de Jesus. Então a gente precisa aprender na palavra de Deus qual é a maneira de Jesus e viver isso. E viver cada dia mais e mais essa maneira de Jesus. Lembre sempre dessas 3 afirmações. De quando em quando, volte com ela aí na sua memória. Se você anotou num canto da sua Bíblia, de vez em quando leia e veja se elas são afirmações verdadeiras para você, para a prática que você tem demonstrado na igreja de Cristo. Então, abra sua Bíblia em Romanos 12, e eu quero ler com você a partir do versículo 9. Romanos 12, a partir do versículo 9, diz o seguinte, acompanha aí na sua Bíblia a leitura. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.
Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, eu sei que não é desejo só meu, eu sei que é desejo de muitos, se não de todos que estão aqui, ser igreja verdadeira, ser cristão fiel. E temos sido desafiados, eu também, em cada semana, em cada pregação aqui nas últimas semanas, a sermos uma igreja verdadeira. Nos ajude, ó Pai, como Igreja Batista aqui em Extrema, a fortalecer o que já temos feito certo e continuarmos fazendo isso cada vez melhor. Mas nos ajude a corrigir onde temos errado. Temos a humildade de reconhecer o erro, corrigir, não para que a gente seja reconhecido, mas para a glória do Senhor mesmo. Para que a Tua igreja reflita o Teu caráter puro, santo, perfeito. Em nome de Cristo. Amém. Semana passada, então, nós vimos vários versículos que trazem a expressão uns aos outros. E vimos já, então, ali algumas responsabilidades que temos como cristãos. De cuidar uns dos outros, de ensinar uns aos outros, de não mentir uns para os outros. E vimos ali várias responsabilidades. E eu queria fechar, então, com esse texto que traz mais 3 responsabilidades para todo cristão verdadeiro. A primeira delas se encontra aí dos versículos 9 a 13 e diz: ame sinceramente, ame sinceramente. Na verdade, eu nem sei porque que o amor ele é qualificado. O amor ele não deveria ser qualificado, porque o amor ele só pode ser sincero. O amor, para ele ser verdadeiro, ele tem que ser sincero. A compreensão do amor, ela mudou para mim através de um relacionamento com uma amiga mesmo. E eu entendi que o amor, ele não é um sentimento, mas sim um verbo. E o que a gente faz com o verbo? A gente conjuga. Então a gente precisa conjugar o amor amando. A gente precisa se preocupar com a dificuldade do outro, com a necessidade do outro. A gente precisa amar o tempo inteiro. Para amar é preciso dedicação. Sem dedicação não há amor. Porque sem um receptor, a gente também não pode amar. Compartilhe a sua vida com outras pessoas. Receba as pessoas. Isso é amar sinceramente. Não podemos esquecer que o amor ele é divino. Por isso ele é cultivado em nós através do Espírito Santo. E é até um aspecto do fruto do Espírito que está lá no livro de Gálatas, né? O amor. Quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, demonstra amor, se preocupa com as pessoas, age em prol dos outros, porque amor é comprovação de espiritualidade. O amor ele é o tema central da Bíblia. O amor é o resumo de toda a lei. Como Jesus resumiu toda a lei? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a si mesmo. Se preocupe com o outro como você se preocupa com você. Preserve a vida do outro como você preserva a sua. Se você vai doar um alimento para uma família, não doa o que está sobrando que você não gosta, doa o que você gosta de comer. Não sei o que você gosta de comer, é fubá, então doa fubá, mas se você gosta de comer, uma fruta, não sei. Isso é demonstrar amor, é se preocupar com o outro do jeito que você se preocupa com você. O texto também nos ensina que nossa preocupação primária deve ser com os cristãos, atender às necessidades uns dos outros, principalmente aqui na nossa comunidade. Às vezes a gente quer fazer muitas outras coisas em outros ambientes e se esquece do nosso irmão com alguma dificuldade
precisando de alguma ajuda do nosso lado. E amar não é só assistencialismo. O assistencialismo pode ser uma maneira de você demonstrar amor por alguém. Mas o amor ele pode vir num abraço, pode vir num ouvido atento, pode vir em pagar uma conta também de alguém, pode vir em ensinar a Bíblia, pode vir em compartilhar a Bíblia no momento da leitura aqui com a pessoa que está do seu lado e não tem uma Bíblia ou não trouxe. Tantas maneiras que a gente tem para demonstrar o amor, principalmente começando aqui, nos envolvendo verdadeiramente uns com os outros. Se nós somos parte do mesmo corpo, esse corpo ele só pode ser saudável se ele estiver bem conectado, se cada parte desse corpo estiver preocupada com a outra, para que todo o corpo esteja bem afinado. Todos nós sabemos que amar não é tarefa simples. Tanto não é que no texto nós temos 3 instruções para podermos lidar corretamente com o amor. Ele diz: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Por que essas 3 instruções? Porque amando, nem sempre nós seremos correspondidos. Talvez, na maioria das vezes que você demonstrar amor por alguém, você não vai ser correspondido. Agora, amor não é uma troca. Amor é se dar, mesmo que não venha nada de volta para você. E por isso é importante você saber aonde está a sua esperança. Se a sua esperança é receber algo de alguém aqui, sua esperança é muito pequena. Paulo já disse isso. Se a sua esperança é essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos. Agora, se sua esperança está no eterno, se sua esperança está no que o Deus único e verdadeiro, todo-poderoso pode, Ele te dar, então você consegue se alegrar na esperança, mesmo não sendo correspondido no seu amor. Mesmo que não venha nada em troca. E às vezes é até bom quando não vem nada em troca, porque às vezes vem coisa ruim em troca. Às vezes você dá o bem para alguém, às vezes você beneficia alguém, e o que você recebe é reclamação, é pancada. Vocês já devem ter muitas experiências disso. Mas alegre-se na esperança de que você está semeando em amor para a vida eterna, e não para agora. É necessário também ser paciente. Paciência, porque momentos ruins virão, mesmo para quem ama, mesmo para quem se preocupa com os outros. Porque a gente já viu aqui que momentos ruins, adversidades, eles vêm para nos moldar e nos fazer melhores. Não são necessariamente castigos, não são pragas, não são maldição, não são coisa do capeta. Muitas vezes as dificuldades que a gente enfrenta vêm do próprio Deus, para que a gente dependa mais dele, aprenda mais dele, descanse mais no Senhor. Então seja também paciente na tribulação. Só tem uma maneira de se alegrar sempre na esperança e de perseverar na oração, e perseverar na tribulação. É insistindo na oração. Persevere na oração. O motor para essa vida de amor é a oração. Ore em todo o tempo. Ore em todo o tempo. E Deus mesmo mostrará alegria para você. Deus mesmo te dará paciência, mesmo quando faltar esperança e mesmo quando houver muita tribulação. Ainda nesse contexto, eu gosto muito da expressão que diz: compartilhem o que vocês têm. Vocês viram essa expressão? Compartilhem o que vocês têm. Está no versículo 13. Sabe por que muita gente não consegue amar? Porque ela não tem nada. Ela não tem nada para dar. Porque o amor é compartilhar o que você tem. E aqui eu não estou falando de novo só de questões materiais. Já viram aquela expressão? Aquela pessoa era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Porque dinheiro não resolve todos os problemas das pessoas. Mas o que você tem para dar demonstrando amor para o outro? O que você tem da sua alegria para dar para alguém? O que você tem da sua preocupação para dar para alguém? O que você tem de uma palavra de consolo? O que você tem de um ombro, de um abraço? Compartilhe o que você tem. Muita gente não ama porque não tem nada. Uma orientação, um conselho, uma experiência, uma pessoa para te ouvir, um abraço, um cuidado. Todas essas são necessidades legítimas das pessoas. Mas se você não tiver conteúdo, preocupação, disposição, disponibilidade, boa vontade, você não vai suprir nenhuma delas. E talvez você vai querer continuar só dando dinheiro.
e o dinheiro não vai resolver. Muitas vezes a pessoa vai precisar de dinheiro mesmo. Ou, pior ainda, muitas vezes as pessoas acham que a necessidade dela é dinheiro. Mas a real necessidade, muitas vezes, não é o dinheiro. A necessidade é, muitas vezes, autocontrole. A necessidade é capacidade de administração. Então, é bom que talvez no mês... Eu preciso trocar o microfone aqui, Will? Que está meio falhando? É o cabo. Muitas vezes vai ser importante que você pague uma conta de alguém. Mas se essa pessoa não aprender a viver satisfeita com o que ela ganha, se essa pessoa talvez não se esforçar mais, porque às vezes é o caso de alguém que não está trabalhando e precisa se esforçar mais, se essa pessoa não tiver autocontrole, se essa pessoa não souber administrar, todos os meses você vai precisar pagar a mesma conta dessa pessoa. E só dar o dinheiro nunca vai resolver o problema. Obrigado. Nunca vai ajudá-la de verdade. Então, às vezes, vale muito mais uma aula de satisfação, uma aula de administração financeira, uma aula de dependência de Deus, uma aula de disposição para trabalhar, do que simplesmente resolver o problema material imediato. A palavra compartilhar, é interessante que ela é da mesma palavra comunhão. E talvez você conheça essa palavra porque você conhece grego muito mais do que você imagina. Você já deve ter ouvido a palavra koinonia. Koinonia é essa ideia de comunhão. E compartilhar aqui é um verbo derivado de comunhão. Porque compartilhar é estar junto. Você só consegue resolver a necessidade de alguém se você estiver perto o suficiente para ver a necessidade. De longe, ninguém percebe a necessidade de ninguém. Rápido, aqui no final do culto, ninguém percebe a necessidade de ninguém. E daí, talvez, o tudo bem fica muito fácil de ser dito. O sofrimento pode ser escondido, mas com calma, com olho no olho, com relacionamento. Você, de longe, quando a pessoa estiver entrando na igreja, você já sabe, hoje o Marcos não está bem. Pelo jeito dele andar, eu já vi que ele está diferente. A gente precisa de comunhão. Só é possível compartilhar verdadeiramente se estamos conectados, se sentimos a dor do outro. Para isso é necessário proximidade, é necessário dedicação. É necessário tempo, é necessário esforço. Nada disso é fácil, mas tudo isso está incluído no amar sinceramente. O amor envolve compartilhar, a comunhão. Por causa da comunhão é que eu insisto com os irmãos e vou continuar insistindo com os irmãos que a nossa vida cristã ela deve se pautar por dois relacionamentos. O relacionamento vertical, nosso com Deus, porque só ama verdadeiramente quem ama a Deus e é amado por Ele, mas também o nosso relacionamento horizontal uns com os outros. A gente precisa gostar de estar na casa um do outro, a gente precisa gostar de no domingo juntar 2, 3 famílias e almoçar junto. A gente precisa gostar de sair para comer uma esfirra depois do culto. A gente precisa gostar de andar no parque junto. A gente precisa gostar de estar junto, e não sempre só com aquelas mesmas pessoas. Mas, de repente, Deus tem colocado outras pessoas aqui que você nem sabe direito quem é. Você só vê aqui no domingo à noite. Mas você está perdendo tanta oportunidade de ser abençoado por pessoas novas. Pessoas que você ainda não se relacionou. Se não investimos tempo para nos relacionar com o Pai e com as pessoas, nós não estamos cumprindo a lei de Deus, conforme Cristo resumiu e a gente viu agora há pouco. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque amar sinceramente é responsabilidade do cristão verdadeiro. Em segundo lugar, a responsabilidade do cristão verdadeiro também é abençoar a todos. Abençoe a todos. Se nós devemos prioritariamente amar os cristãos, nosso amor ele não vai ficar restrito aqui na nossa comunidade, no nosso arraial. Ele será expandido através da nossa capacidade de abençoar todo mundo. E daí toda a cidade pode ser impactada por essa nossa capacidade, por esse nosso fato de queremos ser cristãos verdadeiros. Agora, eu reconheço que bênção é uma palavra muito igrejeira, não é? Bênção é palavra de crente. Antes de você se converter, talvez você nunca tinha usado essa palavra, nunca tinha dito, e talvez até hoje não saiba direito o que funciona, ou o que significa, como funciona. Pode ser que não seja um conceito claro para você. Mas abençoar, ele pode ser desejar o bem do outro. Abençoar pode ser falar bem do outro. A gente viu semana passada para a gente não falar mal uns dos outros.
o simples fato de falar bem, de reconhecer a virtude dos outros, pode ser abençoar. Abençoar pode ser agir para o bem do outro, e daí envolve o amor também. Abençoar pode ser até se sacrificar em prol do outro. A grosso modo, abençoar está relacionado com o bem, com o benefício de outra pessoa. Então, sendo assim, é muito mais fácil abençoar, então, quem a gente gosta. É muito fácil abençoar quem eu gosto. Se eu abençoar a minha esposa, eu sei que eu mesmo vou ser o primeiro que vai usufruir disso. Se eu abençoo a minha esposa com uma palavra, ela fica feliz e faz alguma coisa que eu gosto. Vocês pensaram em comida, né? Eu não gosto só de comida. Pode ser qualquer outra coisa que eu goste. Se eu abençoo a minha esposa com um presente, um perfume, por exemplo, eu também vou ser beneficiado, porque eu vou estar ao lado de uma mulher, além de linda, cheirosa. Mas o texto, ele fala que a gente não abençoa só quem a gente gosta. A gente precisa abençoar a todas as pessoas. A gente precisa abençoar todo mundo. Abençoar quem nos persegue é demonstração de humildade. Qualquer orgulhoso pode beneficiar alguém sabendo que isso vai voltar para ele. Mas se identificar com aquele que é menor do que você, se identificar com aquele que não vai te dar nada em troca, aquele que não pode fazer nada, ou porque não pode, ou porque não quer mesmo. Abençoar esse é a responsabilidade do cristão. Isso também caracteriza um cristão verdadeiro. Todas as vezes que falamos em bênção, eu não consigo pensar em outro exemplo a não ser Abraão. Quando Abraão é chamado por Deus, e você pode ler essa história lá em Gênesis 12, ele é chamado para sair da sua terra e ir na dependência de Deus para outro lugar. Para quê? Para ser abençoado? Não, para que ele fosse uma bênção. E é isso que Deus diz para ele: Abraão, seja uma bênção. E assim eu vou abençoar todo mundo que te abençoar, e eu vou te amaldiçoar todo mundo que te amaldiçoar. Nós queremos muitas vezes ter uma bênção, mas raramente nós queremos ser uma bênção. Por que talvez você não receba a bênção de outras pessoas? Porque talvez você mesmo não seja uma. A responsabilidade do cristão é ser e não ter. Interessante notar que uma das formas com as quais nós podemos ser bênção na vida dos outros é através da nossa identificação com as vitórias e com a derrota do outro. O texto diz isso. Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Mas na prática, sabe o que eu tenho visto? Que as pessoas têm muito mais capacidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque quando você chora com o outro, de alguma maneira isso alimenta o seu ego. Está vendo? Ele perdeu uma pessoa, mas eu não perdi. Está vendo? Ele perdeu o emprego, eu vou chorar com ele, mas eu estou bem empregado. Está vendo? Ele bateu o carro, mas eu não. Chorar com os que choram muitas vezes é muito mais fácil. Agora, se alegrar com os que se alegram, aí eu quero ver. Um teólogo do século IV, chamado João Crisóstomo, ele escreveu o seguinte, eu queria ler porque eu gostei muito dessa definição dele. Ele diz assim: é preciso muito mais da têmpera cristã elevada para se regozijar com os que se regozijam do que para chorar com os que choram. Porque esse último caso se cumpre perfeitamente até na própria natureza, já que não existe alguém tão endurecido que chore por aqueles que sofrem, que não chore por aqueles que sofrem calamidade. Mas aquela primeira atitude da alegria requer uma alma realmente nobre, que não somente a impeça de cair na inveja, mas que também a faça sentir prazer com a pessoa que obtém o sucesso. Tudo isso é por conta do nosso egoísmo. Ver a desgraça do outro, perceber que você não está tão mal assim, é algo que no fundo do seu coração te consola. Mas a gente não é chamado só para chorar com os que choram. A gente também é chamado para se alegrar com os que se alegram. Você consegue fazer isso de uma maneira sincera? Quando você vê o seu irmão comprando o primeiro Fusca e deixando de andar de bicicleta, talvez você se alegre. Porque o seu carro ainda é melhor do que o dele. Mas quando você vê seu irmão trocando um Audi por uma Mercedes, aí eu quero ver se você se alegra de verdade. Se você não vai no fundo ficar pensando, esse daí está arrumando alguma coisa, não é possível. Está ganhando muito dinheiro, deve estar roubando de alguém. Será que a gente tem a capacidade sincera de se alegrar com os que se alegram? O cristão deve ser bênção independente disso.
Porque o cristão ele é contente com o que Deus proveu para ele. E se Deus proveu mais para o outro, glória a Deus, porque proveu mais para o outro. E talvez porque o outro tem mais capacidade de lidar com mais do que você. Só que você não quer admitir isso. Que Deus provê exatamente o necessário para você. O cristão verdadeiro, ele é bem resolvido, ele não se abala. Ele descansa em Deus e por isso ele pode sinceramente chorar com os que choram, como se a dor do outro fosse a dele. Mas também se alegrar com a bênção que o outro recebeu, como se tivesse sido para ele mesmo. Eu nunca fui rico, mas ser rico deve ser legal. Deve ser legal mesmo. Você não tem muitos limites, assim. Eu gosto muito de restaurante. Então você não tem que fazer conta, você poder ir no restaurante que você quiser, a hora que você quiser. Isso deve ser legal. Mas sabe o que eu tenho experimentado ao longo dos anos? Eu tenho experimentado que ser amigo de rico é mais legal. E Deus tem colocado tanto rico do meu lado que eu fico impressionado. Porque ser rico dá trabalho também, dá dor de cabeça, dá medo. A pessoa às vezes fica com medo de ser roubada, de sequestro. A gente vive num mundo perigoso. E daí o rico ele também tem muitos compromissos que são muito maiores do que os seus. Ele também tem muitas contas que são muito maiores do que as nossas. E aí ele vive com esse medo. Agora Deus tem colocado tantas pessoas que têm uma condição financeira perto de mim que às vezes eu tenho até vergonha, porque as pessoas olham para mim e falam, como esse pastor ele faz um milagre, ele usa roupa de marca, os filhos dele são sempre bem vestidos. Mas porque Deus tem dado gente do meu lado que tem me dado tanta coisa. E eu não tenho que ter a preocupação de continuar pagando aquele boleto caro, aquele financiamento lá em cima. Né? Eu não tenho medo de ser sequestrado, porque se o cara me sequestrar, não tem nada para tirar mesmo. Eu vou ter que fazer como Pedro. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Eu vou te evangelizar aqui, você quer? É isso que eu posso te dar. Seja satisfeito com o que você tem. Saiba que Deus não errou. Todo mês, quando você pegar o seu olerite, saiba que Deus não errou. Saiba que Deus não errou. Olhe, se analise se você não está sendo preguiçoso, se você não está assumindo as suas responsabilidades. Você pode estar fazendo isso também. Mas não fique brigando com Deus porque você quer ter mais. Seja satisfeito. Se você for satisfeito, bem resolvido, você, sinceramente, vai poder chorar com os que choram, sem ficar se orgulhando porque o outro está na pior. Mas você também vai poder, sinceramente, se alegrar com os que se alegram, sem ficar com aquela inveja porque o outro está melhor do que você. E assim, como cristãos, nós vamos poder abençoar a todos, porque abençoar a todos também é responsabilidade do cristão verdadeiro. Terceira e última que eu queria trazer nessa noite é o último parágrafo que vai do versículo 17 até o 21. E essa é a ideia de apazigue relacionamentos. Busque a paz. Você já viu alguém que gosta de confusão? Todo mundo conhece alguém que gosta de confusão. Todo mundo conhece algum barraqueiro. Eu espero que você não seja a pessoa que os outros conhecem, que gosta de confusão. Tem gente que ama uma briga e não tem vergonha de dizer. Eu gosto de briga mesmo e eu compro briga. Agora, também tem aquele que diz, eu pago para não entrar numa briga, mas eu morro para não sair dela. Vocês já viram esse? Esse também é ruim. Esse também não é um pacificador. Porque, de alguma maneira, ele mostra uma piedade que não quer entrar na discussão, mas ele também não quer sair nunca mais. E ele só sai se ele for considerado vencedor aí. O cristão verdadeiro, ele paga para não entrar numa briga, e se for necessário, ele morre para sair dela. Se for necessário, ele paga e morre para sair dela. Jesus ensinou que se alguém te ofender, você deve estar disposto, inclusive, a ser agredido, mas nunca retribuir o mal com o mal. Mateus 5, 38 a 41 diz o seguinte, acompanha aí na tela. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso é Jesus que está dizendo. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, e presta atenção aqui, a ideia quando Jesus diz isso é justamente isso daqui. Ó. Se eu sou destro e estou na sua frente, para eu acertar a sua face direita, eu preciso bater assim. Né? E essa tem muito mais a ideia do desprezo do que de uma agressão. Então o que Jesus está dizendo é isso. Se alguém te desprezar, deixa ele te agredir. E daí você deixa ele bater na esquerda, porque daí para bater na esquerda é a agressão. É isso que Jesus está dizendo. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça à esquerda. Se alguém te desprezar, esteja disposto a ser agredido. Se você for processado no tribunal, eles tomarem a roupa do corpo, dá o que sobrou também, dá também a capa.
Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Qual que é essa ideia? O exército romano, ele fazia transportes de um lugar para o outro, ou correio, ou transporte de armamentos. E todo soldado romano, quando ele estivesse cansado, ele podia chegar para qualquer uma das nações que eram dominadas de Roma, como era o caso dos judeus, e dizer: você vai andar 1 milha carregando essa minha mochila aqui. Você vai andar 1 milha carregando a minha espada. E daí o que Jesus está dizendo: se alguém te obrigar a fazer isso, se a lei te obriga a fazer isso, você não vai fazer só o que é a lei, não. Você vai fazer muito mais, você faz o dobro, você anda 2, justamente para cuidar do outro. Se ele está querendo te prejudicar, e às vezes o soldado pegava, percebia que a pessoa estava trabalhando, estava ocupada, e chegava para ele e falava assim: agora você vai carregar minha mochila 1 milha. E você não podia dizer não. Jesus disse: não vai 1, vai 2. Eu sei que esse padrão é muito elevado, mas é esse padrão que é pago pela graça de Deus. É esse padrão que, pela mesma graça de Deus, nós devemos almejar na nossa vida. Nosso alvo deve ser viver em paz com todo mundo. No que depender de você, viva em paz. E é interessante isso, porque às vezes não depende de você mesmo. Nesses casos, você não vai fazer mágica, não vai fazer milagre. Os milagres são responsabilidade de Deus. Mas na maioria dos casos, a gente está só colocando a culpa no outro, sem querer assumir a nossa responsabilidade e dizendo: não depende de mim, eu fiz o que eu podia. Pode ser que exista, mas até hoje eu nunca ouvi falar de uma briga que fosse culpa de uma pessoa só. Eu nunca vi. Nem que a culpa fosse 99,9% de uma pessoa e 0,1% da outra. Mas a culpa não é de um só. Ainda que a reação possa ser muito desmedida, possa ser muito desproporcional ao que você fez. Ainda assim, você tem que saber qual é a sua parcela de responsabilidade. Assuma o seu 0,1%. E no que depender desse seu 0,1%, viva em paz com todo mundo. Meu clamor para você, irmão, é: seja sincero. Seja sincero com você mesmo e faça o que depende de você. Fora isso, a gente tem que confiar na justiça divina. Qualquer pessoa que não conhece a Deus e que não ama a Deus, sofre diante da injustiça. Mas o cristão, ele pode descansar, porque sabe que ninguém fica impune eternamente. Porque Deus age. Ainda que para você e para mim possa parecer que tarda o agir de Deus, que Deus está atrasado, Deus não se atrasa. Deus sempre chega e a justiça dele sempre vem. Você não precisa ser justiceiro. A justiça perfeita e verdadeira, ela vem das mãos do nosso Senhor. Confia nisso. Ao contrário, a gente deve fazer o bem até para aquelas pessoas que tentam nos prejudicar. Isso mesmo já vai ser uma punição para as pessoas. O texto de Provérbios, que é o que Paulo cita aqui nos versículos 20, no versículo 20, ele está citando um texto de Provérbios que mostra isso. Quando alguém faz mal para outra pessoa, de certa forma, ela já espera que o mal vai vir em troca. E quando não volta o mal, volta o bem, aquilo já deixa a pessoa meio constrangida. Essa ideia de dizer amontoar brasas vivas na cabeça é uma referência a um costume que existia no Egito Antigo. Quando uma pessoa demonstrava arrependimento e ela queria demonstrar publicamente seu arrependimento, ela punha uma panela com brasa viva na cabeça e saía andando pela rua, para as pessoas verem como ela estava sofrendo por aquele arrependimento dela. O que Deus está dizendo, que a Bíblia nos ensina, é que quando você paga o mal com o bem, é como se você estivesse colocando uma panela com fogo na cabeça de alguém. Aquilo vai queimar. E só isso já vai, de alguma maneira, ser justiça. Quando um cristão ajuda seu inimigo em amor, isso causa vergonha no outro. E muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes resolve a situação. E talvez você mesmo já tenha histórias assim. De quando a pessoa insistiu pelo mal e você fez o bem e acabou. A pessoa não conseguia mais ir adiante. Não conseguia porque ela percebeu que ela não consegue te ferir. Porque você está centrado na rocha que é Jesus Cristo. Porque você está descansando nos braços do Pai Eterno. E nada de mal consegue te ferir. E você continua devolvendo o bem. Porque cada um só dá aquilo que tem. Eu lembro não, essa história foi contada para mim, eu não vivi. Mas disse que no campo de futebol lá no Palavra da Vida, o pessoal estava jogando aquele racha só de crente, né, seminarista. De repente começou uma briga e um entrou meio forte no outro, o outro quis revidar.
E daí aquela confusão foi separar, e daí um professor entra no meio e fala assim, não separa não. Cada um só dá aquilo que tem. Se ele está devolvendo mal, é porque é isso que tem dentro dele. Se você é um cristão verdadeiro, você consegue apaziguar, porque você devolve o bem, mesmo quando as pessoas intentam o mal contra você. Então o versículo 21 fecha esse parágrafo todo de uma maneira magistral. Ele nos lembra que o propósito de amar sinceramente, que o propósito de abençoar a todos, que o propósito de apaziguar relacionamento é o mesmo propósito que Cristo teve na cruz. Vencer o mal com o bem. Eu reconheço que isso é muito, muito difícil. Isso não é natural. Naturalmente, nenhum de nós vai fazer isso. Até o próprio Cristo, na sua última noite de vida, ele orou para Deus, dizendo, eu não quero fazer o bem para essas pessoas. Eles estão me destruindo, eu estou sofrendo. Mas o que ele diz? Deus, faz a tua vontade. Me capacita no que eu não for conseguir. E Jesus foi até o fim e morreu por cada um de nós. Queria contar uma história aqui. Diz que uma certa vez um homem estava observando uma formiga. E a formiga estava carregando uma folha que era muito grande. Essa folha devia ter no mínimo 10 vezes o peso daquela formiga. E a formiga carregava essa folha com sacrifício. Às vezes estava nas costas, às vezes ela estava puxando, mas ela não desistia de arrastar aquela folha. E daí, quando ela estava chegando perto do formigueiro, batia aquele vento e empurrava ela ainda uns centímetros para trás. E ela andava tudo de novo, a folha tombava e ela naquele sofrimento. E o homem só acompanhando aquilo. Depois de muitos tropeços, ela finalmente chegou no formigueiro, sem desistir. E o homem falou, finalmente, agora ela conseguiu cumprir a tarefa dela. E daí, então, ele percebeu que a folha também era muito maior do que o buraco de entrada do formigueiro. E que o trabalho dela só tinha ido pela metade, que ela ainda precisava colocar aquela folha para dentro do formigueiro. E daí ele percebeu que a formiga deixou aquela folha e entrou. Falou, finalmente essa formiga desistiu desse trabalho. Mas passou alguns instantes e aquela formiga voltou com outras formigas de dentro do formigueiro e elas começaram a picar aquela folha e entrar com ela em pedaços. Em pouco tempo, a grande folha já tinha desaparecido e foi levada para dentro do buraco. Imediatamente, esse homem ele começou a refletir sobre as experiências dele, sobre quantas vezes ele tinha desanimado, sobre quantas vezes ele percebeu que o fardo era muito pesado e que ele não conseguia carregar, que era forte demais para ele, que o vento ainda empurrava ele para mais longe, que ele tropeçava, que ele caía. Talvez se a formiga tivesse olhado para o tamanho da folha, ela nem deveria ter começado a carregar. Então aquele homem parou e começou a orar sinceramente, com o coração contrito diante de Deus. Nossa tarefa como cristãos é muito grande. É muito grande. Amar sinceramente não é tarefa fácil. Abençoar aquele que te odeia não é tarefa fácil. Viver em paz com todo mundo não é tarefa fácil. Mas o próprio Deus garantiu que estaria com a gente nessa empreitada, nessa luta. Ele mesmo disse que seria difícil, mas que seria possível. Ele disse que se a gente descansar nele, o fardo é muito mais leve do que se a gente tentar levar sozinho. Quando a gente acha que ser cristão é cumprir uma lista de tarefas, uma lista de atividades, a gente se engana e a gente se cansa. O próprio Jesus, então, prometeu estar conosco. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos conforta, que nos confronta e que ainda intercede por nós. Como se não bastasse isso, o cristão tem 2 vitaminas que são essenciais. Você conhece quais são as 2 vitaminas que o cristão tem para continuar nessa caminhada cristã, para continuar assumindo as suas responsabilidades como cristão? Você faz uso diário dessas vitaminas que todo cristão tem à sua disposição? Você sabe o que são vitaminas? Porque às vezes você toma, mas não sabe exatamente o que é, né? Eu não sabia não, mas eu pesquisei. Vitaminas, eles são compostos orgânicos que eles são fundamentais para o funcionamento do organismo, porque eles promovem o bem-estar físico e mental. Mas eles têm uma característica, as vitaminas elas não são naturalmente produzidas pelo seu organismo.
por isso que você precisa ingerir vitaminas. Por isso que elas precisam vir de fora do seu organismo. As duas vitaminas que o cristão tem à disposição são a vitamina B e a vitamina O. As vitaminas B e O, elas também são essenciais para o funcionamento do organismo cristão. Elas promovem o bem-estar espiritual, melhorando o relacionamento da pessoa com Deus e com o seu próximo. E também elas precisam ser ingeridas diariamente. Do contrário, você vai sentir falta desses benefícios rapidamente e talvez você esteja fadado a cair, a desanimar, a parar essa caminhada. Vitaminas B e O, vitamina Bíblia e oração. Um cristão verdadeiro só consegue assumir suas responsabilidades se ele ingerir essas vitaminas todo dia. Todo dia. Não dá para dar desculpas e dizer hoje não deu. Não dá para priorizar outras coisas e dizer hoje não deu. Bíblia e oração todo dia. Se nós quisermos ser uma igreja verdadeira, se nós quisermos ser a igreja de Cristo, nós só vamos alcançar isso com a graça de Deus se diariamente a gente ingerir essas duas vitaminas, Bíblia e oração. Porque você não esqueça disso, pedi para alguém fazer, porque eu não tenho tanta habilidade assim, algo que vai ajudar você a lembrar disso. Eu queria pedir para todo marido, todo homem da casa ficar em pé, e você que não tem um marido aqui ou que é sozinho, fica em pé também, representando a sua família. Então, uma pessoa de cada família, se tiver um marido aí, fica aí o homem da casa em pé. Se você não tiver com o seu marido, porque você não tem, ou porque ele não está aqui, fique você em pé, representando a sua família. E a Fabiola e a Alci vão me ajudar aí, distribuindo. A vitamina não é essa, tá? Você não tem que ingerir essa que eu vou distribuir aqui. Mas eu quero que toda vez que você olhe para isso na sua casa, e não joga isso no fundo do armário, não, no fundo de uma gaveta. Deixe isso num lugar que você vai ver. Para todas as vezes que você vê isso, você lembrar, eu preciso de Bíblia, eu preciso de oração. Não leve isso como algo místico, tá bom? Olhar para isso não vai resolver o seu problema. Olhar para isso não vai te alimentar. Olhar para isso, você não vai olhar para isso, fechar os olhos, fazer o sinal da cruz quando você vê essas vitaminas. Não, você não vai fazer isso. Isso não é um ídolo, isso é um memorial. O que é um memorial? Quando você olhar para isso, ou mesmo antes de você olhar para isso, você precisa lembrar todos os dias, eu preciso ingerir Bíblia, eu preciso ingerir oração. Eu preciso todos os dias ter um tempo de oração e de leitura da Bíblia. Se é muito difícil para você, comece com 5 minutos. Mas eu te garanto que 5 minutos sinceros, em pouco tempo, vai ser muito pouco tempo. E você vai perceber que você vai precisar de mais e de mais. E que com o tempo você vai mudar a sua agenda, porque a prioridade da sua vida vai ser ingerir essas vitaminas. Porque sem elas você não vive como cristão. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Eu quero terminar essa mensagem fazendo um momento de oração. Já que nós estudamos a Bíblia durante esses últimos minutos, eu quero fazer um momento de oração. E eu quero te desafiar, se você, de repente, e eu sei que sempre acontece isso, sempre tem gente chegando aqui nos cultos no domingo, aflito com alguma situação da semana, aflito com um compromisso, aflito com uma briga, um desentendimento que houve em casa. Ou a família veio brigando no carro aqui e só parou quando abriu a porta na frente de casa. E você precisa da intervenção de Deus na sua vida para resolver uma situação no seu trabalho, para resolver a sua família, para resolver a sua saúde, para te livrar de um vício. E eu queria que, se você tem algo que você precisa colocar diante de Deus, que você reconhece que se você não colocar diante de Deus, nunca vai ser resolvido, que simbolicamente você fique em pé, para que a igreja perceba que mesmo quem ingere Bíblia e oração todos os dias, precisa continuar dependendo de Deus. E juntos como igreja nós vamos orar uns pelos outros aqui. Eu quero trazer alguns pedidos específicos aqui. Eu quero lembrar do irmão Pereira, que semana passada perdeu a sua mãe e toda a sua família que está enlutada. Na sexta-feira eu perdi a minha avó também. E não posso dizer que eu estou feliz porque eu perdi a minha avó. E eu conversando com o Pereira, eu acho que o sentimento dele, que ele me passou, é o mesmo que eu tenho. Deus fez o que era melhor.
Ele tinha uma mãe que já sofria há alguns anos com a doença. Eu tinha uma avó que há 3 anos já não reconhecia mais ninguém e já tinha 101 anos de idade, então ela foi bem recompensada. E agora ela está com Deus. Mas que ore pela minha família, principalmente aqueles que não conhecem a Deus, e esses sim estavam muito mal ali, porque para eles poderia realmente ser a última vez que eles viram a própria avó. Mas para quem tem esperança em Deus, sabe que não foi a última vez. Eu queria orar pela dona Ana, pela saúde dela, e também pela dona Marta, o seu José, os filhos, para que Deus renove as forças dele. Queria que, na verdade, 2 irmãos aqui, voluntariamente, pudessem orar pelos pedidos de todos que estão em pé aqui. Você não sabe qual é, mas Deus sabe qual é. Sinceramente, esses pedidos estão sendo colocados diante de Deus. E por esses que eu mencionei aqui, e outros talvez que eu esqueci, mas que você sabe que precisa orar. Então, 2 irmãos, do seu lugar mesmo, por favor, orem a Deus conosco. Definitiva. Só o Senhor tem a solução perfeita. Nos ajude como igreja a descansar nisso. Obrigado pelo consolo que o Senhor traz para aqueles que estão enlutados. Obrigado pela esperança que o Senhor renova a cada dia para aqueles que te amam. Em nome de Cristo. Amém. Amém.